Boa noite a todos. Então, como eu disse, hoje eu ia gravar uma live, né? E eu pedi perguntas para vocês sobre o que falaria hoje. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que pedir o auxílio de Deus, o auxílio do Espírito Santo, de Nossa Senhora, que venha nos auxiliar. E hoje eu vou fazer uma live mais curtinha, né? Que da última vez foi 40 minutos. Eu dei um trabalhão para editar, né? Então vamos dar início, né, clamando ao Espírito Santo, que ele venha me dando entendimento, sabedoria nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de dar início à partilha de hoje, que eu vou falar sobre não os acontecimentos de 2020, mas o acontecimento que foi mais falado, que está sendo mais falado até agora. Mas antes eu vou fazer uma leitura de um livrinho que eu ganhei de uma amiga minha, da Maria Regina. Esse livrinho aqui da Canção Nova, que fala que é Mensagens de Fé. Jesus falou ainda: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, essas leituras está a primeira que eu falei em João, capítulo 8, versículo 12, e essa segunda aqui em Tiago 4, 7. Então, o que eu compreendo um pouco sobre essa palavra? Jesus falou ainda: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, aqueles que caminham com Jesus não caminharão nas trevas. Esses terão a luz da vida. Então, se você quer ter a luz da vida se você quer ter a luz da vida contigo, você tem que caminhar com Jesus. Você tem que estar perto dele, porque ele é a luz do mundo. Então, a luz que ilumina a nossa vida é Cristo. Então, nós precisamos estar caminhando sempre com Ele para fugirmos das trevas. E o que são as trevas? As trevas é tudo aquilo que nos leva a pecar. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, nos afasta de Jesus. Então, nós temos que caminhar bem longe das trevas. E a segunda palavra: submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então o diabo, ele está aí toda hora nos tentando, querendo que nós desistamos da vontade de Deus, desistamos do projeto do Senhor, daquilo que ele realmente quer para a nossa vida. Muitas vezes nós não acreditamos que o diabo existe, mas nós sabemos que o diabo, ele era um anjo. Ele é um anjo. O nome dele é Lúcifer. Ele foi expulso do céu por quê? Porque ele tinha inveja de Deus. Ele queria ser como Deus. Então, quem como Deus? Ninguém como Deus. Não há ninguém como Deus. Lúcifer queria ser como Deus, ele tinha inveja. Por isso que nós não devemos ter inveja de ninguém. Devemos ter inveja do nosso irmão, do nosso amigo. Pois a inveja é algo que nos mostra a face do diabo. Então o diabo, ele está aí, como diz a palavra, e nós devemos resistir a ele, e ele fugirá de nós. Então eu falo por mim, quantas vezes eu fui tentada, quantas vezes ele esteve do meu lado, esteve na minha mente, no meu coração, quando eu tive inveja do meu irmão, quando eu tive ódio, quando eu não soube perdoar, quando eu não soube amar, o diabo estava em mim, ele estava me tentando. Então eu devo resistir e ele fugir, e eu resisti e ele fugiu de mim. Na verdade, eu tento resistir a cada
cada dia, porque a cada dia nós temos que tentar. Nós não podemos nos deixar levar, porque o que ele nos oferece aparentemente parece ser bom, né? Vai ser gostoso, mas não é. É tudo que vai nos levar à destruição, vai nos acabar com a nossa vida, acabar com a gente por dentro, vai nos afastar da nossa família, do que realmente importa. Então é isso que eu queria partilhar com vocês, desse meu livrinho que eu ganhei da minha amiga. E vamos falar sobre o tema, né? Que é sobre os acontecimentos de 2020, o acontecimento. Então, o que todo mundo tá falando, todo mundo falou e tá falando ainda sobre o coronavírus, né? Eu acho que foi um dos maiores acontecimentos, porque aconteceu algo que eu não acreditaria que aconteceria, que foi o fechamento das igrejas. Eu fiquei muito triste. E eu vou falar um testemunho meu, porque quando fechou a igreja, eu me senti perdida. No começo eu achei meio bom, porque eu tava muito sobrecarregada das coisas, porque sou ministra, faço leitura, sou catequista, é muita coisa pra cabeça da gente, muita formação. E eu confesso que eu fiquei um pouco feliz. Mas o que é? Era o diabo me tentando. E ele me tentou até que ele conseguiu. Com o fechamento das igrejas, eu não pude comungar. Fui me afastando da oração, fui me afastando de Deus, de tudo aquilo que me aproximava dele. E eu comecei a cair. Eu não percebi, mas eu comecei a cair. Comecei a ficar fraca espiritualmente e eu comecei a caminhar por um caminho que eu nunca imaginei que eu caminharia. Eu queria, antes de conhecer Deus, antes de conhecer a igreja, eu queria ser desejada, eu queria ser amada. Mas eu comecei a fazer isso de uma maneira errada. Eu comecei a usar roupas provocantes, eu gostava que os homens olhassem para mim. E isso não era de Deus, isso não é de Deus. Porque Deus, as pessoas têm que olhar para mim e ver que eu sou por dentro. Eu sei que eu sou linda por fora, mas eu sou mais linda ainda por dentro. O que eu posso transmitir, o que eu posso agregar na vida da pessoa é muito mais bonito do que a minha aparência física. Então, eu comecei a caminhar de um jeito errado. E quando Deus abriu os meus olhos, eu comecei a cair, comecei a ficar triste, comecei a ficar depressiva e eu voltei a ter depressão. Eu não queria sair da casa, eu não queria me arrumar. E a depressão é isso, ela chega de uma maneira que derruba a gente, quando a gente menos espera. Então, eu falo pra vocês, essa doença ela veio para provar a nossa fé. E veio para destruir as famílias, veio para... Ai, um bicho aqui. Veio para mostrar que o que nós precisamos mesmo é de Deus, é Deus o único que pode nos ajudar nesse momento. E eu queria falar para vocês que não desistam, perseverem, se cuidem, lavem as mãos antes de sair, na hora que chegarem em casa, usem máscara, porque pelo tipo tá aumentando ainda mais esse vírus, infelizmente, porque nós estávamos fazendo a novena de Natal na nossa igreja e o padre já cancelou. Por quê? Porque tá aumentando, as pessoas não estão se cuidando. Eu falo pra vocês, se cuidem, porque eu tô de quarentena agora, então eu nunca imaginei mais que eu ficaria nessa situação, mas eu falo pra vocês que pra Deus nenhuma coisa é impossível. Igual no nascimento de Jesus, né? Que Isabel estava grávida e o anjo Gabriel falou pra Maria: Isabel está grávida, no 6º mês de sua gravidez, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Aquela que era tida como estéril, na sua velhice, ela era de idade e já estava grávida de João Batista. Então, para Deus nenhuma coisa é impossível. Quando está no projeto de Deus, quando está nos planos de Deus, nada é impossível. E essa doença ela vai passar.
O ano que vem vai ser um ano muito melhor que esse, eu tenho fé que vai ser. Eu falo para vocês, tenham fé que vai ser. Eu sei que vocês estão passando por dificuldades, se você está passando por algo que esteja machucando vocês, que esteja destruindo vocês, algum caso na família de vocês, eu falo para vocês, perseverem, dobre o joelho de vocês e clamem a Deus, porque Deus é o único que pode nos ajudar no momento desse. Então, infelizmente, o acontecimento de 2020 é essa notícia triste, né? Infelizmente. Mas que para Deus nada, nenhuma coisa é impossível. Então é isso, gente. Eu queria que vocês refletissem, orassem por mim também. Vou fazer o exame dia 5, que é negativo, né? Mas que vocês continuassem orando por mim e eu estou orando por vocês, tá bom? Amém? Deus abençoe cada um. Estivemos e sempre permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.